Olá pessoal, Deus abençoe vocês, espero que estejam bem. Estamos aqui em mais um dia, em mais um momento muito importante. Gostaria de hoje falar sobre a doença, né? Já iniciando aqui, a doença vem do pecado, a doença revela que há um pecado escondido na vida da pessoa, um pecado não confessado. A doença demonstra que a pessoa está sofrendo um ataque do maligno. Bem, eu gostaria de responder essas perguntas aqui no vídeo de hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu considero esse tipo de fala insustentável, frágil, insustentável. E também eu gostaria de dizer que, de fato, a doença vem do pecado. Porém, quando se eu digo isso, a doença vem do pecado, então se uma pessoa está doente é porque ou ela está sofrendo um ataque do maligno, ou porque ela tem um pecado não confessado, ou porque tem uma brecha, eu estou cometendo uma falha da ambiguidade, assim é chamado no campo da lógica. É, por exemplo, o mesmo que eu disser assim, né? Uma pessoa diz para mim que está querendo sacar um dinheiro, e eu pergunto para ela, ué, mas o banco não saca dinheiro? Ué, sim. Aí eu pergunto de novo para ela, ah, e quantos bancos você tem aí no seu celular? Ah, eu tenho alguns aqui, eu tenho o aplicativo do Itaú, eu tenho o Santander. Ah, então por que você não saca? Você não disse que banco saca dinheiro? É uma falha. Sim, banco saca dinheiro quando você vai na agência, né? A agência do banco saca dinheiro. O banco digital não saca dinheiro, não tem como sacar dinheiro pelo celular. O celular não imprime notas de dinheiro. Percebem que há uma falha, né? Eu colocando o banco nesse contexto geral como se fosse a mesma coisa, o banco agência, o banco aplicativo, o banco instituição. E eu cometo uma falha quando eu digo isso. Então, é um raciocínio parecido que ocorre quando a pessoa pega essa premissa verdadeira de que a doença vem do pecado, mas acaba usando ela para afirmar as coisas que eu disse antes. Mas vocês querem perceber que esse raciocínio não faz sentido? A doença vem do pecado, sim, mas também vem do pecado a dor, a morte e o cansaço. Será que alguém também vai ousar dizer que uma pessoa, depois de ter chegado do trabalho, por ela estar cansada, é porque ela está com uma brecha na vida pessoal dela? Ou, né, se um cristão morreu, é porque ele estava sofrendo um ataque do maligno? Ou se uma pessoa bateu o dedinho na quina do móvel e sentiu dor, é porque ela precisa confessar um pecado que ela ainda não se arrependeu? Claro que não, né, pessoal? Isso não faz sentido, né? E o que a gente vê aqui em Gênesis 3, 17, 19, de fato, não somente a doença veio ao mundo, né? Mas após o homem e a mulher terem comido do fruto proibido, a gente vê aqui no versículo. Primeiro aqui, Deus diz à serpente, depois diz à mulher e por último diz a Adão. E eu gostaria de ler aqui o que é dito a Adão aqui em Gênesis 3, 17 a 19. A Adão ele disse, por ouvir o que sua mulher disse, comer da árvore acerca da qual ordenei, você não deve comer dela. O solo é amaldiçoado por sua conta. Você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Ele produzirá para você espinhos e cardos, e você comerá as plantas do campo. Comerá pão com o suor de sua testa até voltar ao solo, porque foi tirado dele. Porque foi tirado dele, você é pó e ao pó voltará. Ou seja, Deus mostra que quando o pecado veio ao mundo, quando ele foi introduzido através do erro de Adão e de Eva, através da tentação da serpente, veio a morte, né? Deus já havia avisado que isso aconteceria. Aqui ele confirmou. E também ele mostra que agora o homem, ó, precisaria suar, precisaria cansar para comer. Teria desafios,
teria problemas. E entraram no mundo também essas coisas que eu disse. O mundo se contaminou. E eu gostaria de mostrar claramente que personagens bíblicos justos, quando eu digo personagens, não é como num texto fictício, não estou falando personagem fictício, né? Mas os, gostaria de mostrar um homem e uma mulher, melhor dizendo, bíblicos, justos, que mesmo assim adoeceram, né? É o caso aqui de Tavita, né? Essa tradução aqui que eu uso é a Bíblia Judaica completa, então ela tem alguns nomes que estão transliterados ou do hebraico ou do aramaico, eu não sei dizer ao certo, em todos os casos. Talvez esteja esse nome de uma forma diferente nas outras Bíblias, nas outras traduções. A gente vê aqui em Atos 9, 35, 42, né? Só um momento. Aqui o começo do versículo 35 não é exatamente essa história, mas logo em seguida já começa, né, esse trecho. Todos os que viviam em Lude e Sharon ouviram, e eles se voltaram para o Senhor. Como eu disse, aqui tem nomes transliterados. Eu recomendo que enquanto eu estou lendo, vocês leiam também na Bíblia de vocês e comparem. Mas começando aqui, em Iafo havia uma discípula chamada Tavita. Ela estava sempre fazendo caridade e outras boas obras. Aconteceu que, justo naqueles dias, ela adoeceu e morreu. Depois de a terem lavado, colocaram-na em um quarto no andar superior. Lude fica perto de Iafo, e os discípulos ouviram falar que Pedro estava lá. Portanto, eles enviaram 2 homens a ele, que lhe pediram: Por favor, venha até nós sem demora. Kefa, Pedro, levantou-se e foi com eles. Quando ele chegou, foi levado ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e casacos que Tabita lhes havia feito enquanto estava com elas. Pedro, porém, colocou todas elas para fora do quarto, ajoelhou-se e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe ofereceu a mão e ajudou-a a pôr-se em pé. Então chamou os crentes e as viúvas e apresentou-a viva. Isto tornou-se conhecido em toda Iafo. E muitas pessoas depositaram sua confiança no Senhor. Então vejam, pessoal, Tabita aqui é muito bem elogiada pela Bíblia, pela palavra de Deus, como uma pessoa com boas obras, que fazia caridade, que cuidava das pessoas ao seu redor. Em nenhum momento é colocado que ela estava em pecado, que ela vivia em pecado, que era uma pessoa injusta, que era uma pessoa ímpia. E mesmo assim ela adoeceu, e não somente adoeceu, como também morreu. Então é natural. Isso que eu quero esclarecer. A doença, mesmo a pessoa mais ah, próxima de Cristo, a pessoa justa, né, que mais já se assemelhou a Cristo, mesmo Paulo, mesmo Moisés, mesmo Elias, todos esses viviam em um corpo caído. Mesmo a pessoa com as melhores obras, com a maior fé, né, ela está num corpo caído enquanto está nesse mundo. Não é à toa que, mesmo, né, que tenhamos conhecido a Cristo, ainda temos uma natureza que inclina ao mal, que inclina ao pecado. E temos o dever de resistir a essa natureza. E nos é dado todas as armaduras suficientes para resistir, como é descrito em Efésios. Especialmente o escudo da fé, que é suficiente para que todas as setas inflamadas do inimigo sejam apagadas. Mas nós continuamos aqui. E nessa natureza caída, ainda passamos as mazelas, as dificuldades decorrentes dessa natureza, que é doença,
que é cansaço, que é dor e morte. Passamos todas essas coisas. E não necessariamente porque se passa uma coisa, é porque Satanás está atacando. Eu digo sim, Satanás persegue os filhos de Deus, Satanás odeia o que é bom. Agora, não podemos colocar como condição. Satanás perseguindo ou não uma pessoa, ela está numa natureza caída, uma natureza que adoece, sensível a doenças, que se cansa. Não é à toa quem não se cansa, pessoal. Eu gostaria de voltar naquela reflexão que creio que eu já deixei aqui. Por acaso alguém que defende, que vai nessa onda de não doença, é porque tem um espírito de enfermidade, é porque tem uma brecha, é porque tem um ataque, porque a pessoa precisa se libertar. A pessoa precisa se libertar também quando ela chega cansada do trabalho, porque o cansaço também é uma, é uma consequência do pecado, tanto quanto a doença. Ela tá cansada porque ela tá sofrendo um ataque do maligno necessariamente? Não, porque ela tá num corpo que se cansa ao trabalhar, que ela precisa suar para comer, que ela passa a ter de se esforçar para ter aquilo que antes o homem já tinha, mas que caindo agora precisa trabalhar, precisa dar duro para conseguir. Mais um caso bíblico aqui. O caso de Timóteo, né? Em 1 Timóteo 5:23, o próprio Paulo diz aqui: pare de beber apenas água. Em vez disso, tome também um pouco de vinho para ajudar na digestão e por causa de suas frequentes doenças. Veja, Paulo não somente diz que ele estava doente ou que ele tinha adoecido, mas que ele demonstra que ele tinha frequentes doenças, recorrentes doenças. E mesmo assim, Paulo não diz que ele precisa se libertar, que ele precisa confessar um pecado oculto, que tem um espírito lutando contra ele. Paulo não diz nada disso. Paulo diz para ele tomar vinho, basicamente. Porque Paulo demonstrava saber que ele estava em um corpo caído, que isso era normal, que isso acontecia, a doença é normal. Não estou falando que as pessoas gostam de ficar doentes, mas é normal. Igual as pessoas podem não gostar de sentir dor, mas a dor ocorre. Eu mesmo, que bati de cara, né, num vidro aqui de casa. Meu nariz estava, talvez estava até pior aqui. Senti dor, senti desconforto, mas isso ocorre. Isso acontece normalmente. E a vida segue. Isso não quer dizer que não, Deus permitiu você passar isso porque é um alerta porque você está em pecado. Como é que eu posso garantir isso? Como é que eu posso dizer isso? Claro, né? Deus, ele pode permitir certos avisos, ele pode avisar alguém de alguma forma. Agora, eu não posso dizer que toda vez que uma pessoa adoece, que sofre um acidente, que não sei o que, é porque ela estava com erro oculto, pessoal. Vamos tomar cuidado. Chegar numa pessoa doente, uma pessoa que está aflita, numa pessoa que está passando um câncer, está passando né, um problema cardíaco, pulmonar, renal, o que for, uma doença que já aflige a pessoa e ainda colocar de uma forma que ela possa se sentir acusada, não, terá que ter um pecado, você precisa de libertação, pessoal. Tomem cuidado, tenham responsabilidade com suas palavras. Eu entendo que alguns podem falar de boa intenção, mas uma coisa é você não saber como fazer da melhor forma e fazer algo não tão bom de boa intenção. Outra coisa é você ser ensinado, né, ser mostrado a você qual a melhor forma de se fazer algo, e mesmo assim você continuar fazendo, ah, não, boa intenção. Poxa, se realmente houvesse boa intenção, você aprenderia a fazer melhor e faria melhor. Não ficaria sempre, não, mas eu sempre fiz assim, mas é assim. Não, a gente vai amadurecendo. E eu já estive próximo de uma visão e de pessoas que colocavam a doença. Talvez eu já tenha até falado muito com esse pensamento, da doença ser ah, uma coisa maligna, né? Tratar a doença como algo maligno.
Já estive próximo dessa visão. Mas hoje eu entendo que isso não procede, né? Não estou dizendo que não, Satanás tem poder para perseguir os cristãos nesse mundo. Eu creio que talvez ele possa, sim, levar alguém a se adoecer. Não sei. Agora, o que eu sei é o que eu já disse. Não é possível garantir isso, afirmar isso. Inevitavelmente associar uma coisa a outra. Isso não é viável, isso não é possível, isso não é lógico. E para finalizar aqui, para encerrar com chave de ouro, digamos assim, gostaria de ir em João 9, 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: A cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele. Vejam, pessoal, já naquela época existiam aqueles que tinham esse pensamento. Não, essa coisa ruim, digamos assim, mas isso veio porque ele pecou, ou veio porque os pais dele pecaram, e Jesus, falando de forma figurada, jogou um balde de água fria neles. Não, ele, nem ele, nem seus pais. Isso é para que a glória de Deus pudesse ser manifestada na vida dele. E através da vida dele, a gente tem a palavra aqui. Através da cegueira dele e posteriormente da cura, da ação, da obra de Cristo na vida desse homem, nós somos ensinados aqui. Nós somos encorajados aqui através da palavra. Então, pessoal, o alerta, eu repito, tomemos cuidado. Tome cuidado ao chegar numa pessoa que já está fragilizada, que já está doente, que já está fazendo, já está passando dificuldades que às vezes você nem imagina. Tome cuidado, tome muito cuidado, para que você não acabe colocando um fardo, um peso maior do que o que a pessoa já está carregando. E claro, se a pessoa está doente ou está passando uma dificuldade e está em pecado de fato, sim, aí sim você deve corrigir, você deve repreender, você deve ensinar. Agora, se você não sabe, você só acha, você só especula, não, isso aí deve ser porque tem alguma coisa. Tenha discernimento, tenha prudência. Trate essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Busque fazer o melhor para essa pessoa. É difícil? É difícil. É difícil. Mas temos que fazer o melhor. Deus abençoe grandemente vocês. Um grande abraço.